Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos nessa noite, né? A paz do Senhor Jesus, né? Dizer na parábola, né? Que fala na Bíblia Sagrada que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, né, irmãos? Não importa se a sua fé é um grão de mostarda, né? Mas que Deus está trabalhando na sua vida, né, irmãos? Então, vamos ler aqui, né, irmãos, lá em João, capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpedres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, né? E estava ali um homem que havia 38 anos e se chamava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nele estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Né, irmãos? O que Deus quer dizer aqui nessa palavra, né? Em João 5, né? Deus diz aqui que é a cura do paralítico, né? Então, Deus fala aqui, né, que depois de uma festa, né, entre os judeus, né, Jesus subia a Jerusalém, né? Jesus pregava lá, né, em Jerusalém, glória a Jesus. E ora em Jerusalém havia uma próxima porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, né? E a qual, né, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, né, irmãos? Para obter uma cura de Deus, né? Uma cura divina, né? Então, por causa disso, né, havia ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, e disse: Queres ser são? Jesus perguntou para o paralítico, né, se ele queria ser são, né, irmãos? E o enfermo respondeu ao Senhor, né, não tenho, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Né, irmãos? Então, para aquele homem parecia impossível, né? Por causa que a fila era grande, estava apertando ele também, né, irmãos? Porque ele não podia andar, né, a chegar próximo de Jesus para que ele pudesse obter a cura no tanque de Betesda, né, irmãos? Então, Jesus, ele perguntou, né, Jesus, que queres que eu te faça? E ele falou que ele queria se aproximar mais de Jesus, mas não poderia, porque que ele, na vez dele, ia outras pessoas, né, na frente dele, e ele não conseguia. Então ele falou para Jesus, né? Então Jesus entendeu ele e falou que levanta-te e toma a tua cama e anda. Então ele creu, né, irmãos? Então eu creio que né, aquele homem, né, saiu dali curado, né? Glória a Jesus, sarado para a glória de Deus. Assim é cada um de nós, né, irmãos? Quando a gente está, né, com o propósito na mão do Senhor, crendo, né, colocando nossa fé em prática, Deus, ele está trabalhando a nosso respeito, né? A nossa vida, né, é preciosa para o Senhor, né? Deus disse que na palavra dele que jamais um filho vai pedir um pão para ele, vai dar uma pedra, né? Ou um peixe, ele vai lhe dar uma serpente, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, tudo Deus, ele sabe, né, irmão, a nossa vida, porque nós somos filhos do Senhor. Glória a Jesus. E eu acredito que ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, pela glória de Deus, né? Porque ele diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, né? Porque ele quer ver a tua fé, né, em prática. Glória a Jesus. Eu sei que por muitas vezes é difícil, né,
Mas eu creio que Deus está trabalhando a sua vida, né? Trabalhando para que você possa obter o seu milagre, né? A sua vida, né, estável diante do Senhor, né? Eu creio que também, né? Eu sei que você deve estar no meio do caminho muito cansado, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Mas eu creio, né, que Deus vai enviar um anjo, né, ao teu caminho, né, para te dar vitória, né, te encontrar, oferecer uma água para você, não dormir no caminho e prosseguir, né, irmãos? Porque tudo Deus nos dá vitória, né, irmãos? Basta a gente crer, glória a Jesus. Esse deserto que você tem passado, né, não é para que você possa ser um derrotado, né, mas sim para que você possa ser um vencedor na presença do Senhor, glória a Jesus. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus está indo ao teu encontro, Espírito Santo da verdade, porque aqui fala que a cura de um paralítico, né? A cura de um paralítico de Betesda, disse aqui, né? Bem aqui fala, deixa eu ver, onde é que fala aqui? Fala que descia o anjo, né? Lá no tanque, né, irmãos? 3 anjos desciam no tanque, né, irmãos? Para que o paralítico pudesse, né, obter a sua cura, né? 2 homens de branco, mais ou menos, fala aqui, né? Aí diz aqui, né, que porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, né, irmãos? Então ali estava o anjo, né, irmãos, por ordem de Deus, para entregar a cura, né, irmãos? E aquele paralítico creu, né? Creu na vitória dele e foi são, né, para casa, né, irmãos? Porque Jesus falou, levanta-te, toma a tua cama e anda, né, irmãos? Então hoje Deus fala para ti nessa noite, que queres que eu te faça, né? Glória a Jesus, para que tu possas tomar tua cama e andar, né? Obter a tua cura, o teu milagre, né? Porque enquanto a vida, né, tem a esperança, né, irmãos? A gente não pode ser um ser sem fé, né? A gente não tenha fé e acredite, né? E não acredite, né? Glória a Jesus na nossa bênção, né, irmão? Tem que botar nossa fé em prática e acreditar que Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então eu creio que nessa noite Deus está indo ao teu encontro, te dando a tua vitória, te entregando a tua bênção. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então eu vou apresentar, né, irmãos, a vida de cada um nessa noite, a nossa vida, a nossa família, glória a Jesus. Eu não tenho me congregado, né, irmãos, glória a Jesus, aleluia. Eu tenho passado uma luta, né, espiritual, mas eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Eu não posso nem falar muito, porque eu tô com muita dor de garganta, né, irmãos? Hoje é o jogo do Brasil, né, irmãos? E com certeza o nosso Brasil vai ganhar, né, irmãos? Glória a Jesus, são 23 horas, né, irmãos? Glória a Jesus, sexta-feira, 19 de junho. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quem está torcendo para o Brasil, dá glória a Deus, aleluia. Nosso país, né? Nosso país tem que ser vencedor, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que Deus venha trabalhar mais e mais na nossa vida, né? Glória a Jesus, entregando a tua vida, a tua bênção e a tua vitória, amém? Glória a Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai. Que nessa noite, Senhor, abençoa este vídeo, abençoa cada palavra, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Cada pessoa que vai visualizar esse vídeo, Senhor, da vitória, glória a Jesus, aleluia, transforma, guarda, para a honra, para a tua glória, Senhor, em teu nome, queima todo o mal, em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, em nome de Jesus, que você tenha essa palavra, né, amiga, né, em João 5, a cura de um paralítico de Betesda, amém? Fique com Deus, em nome de Jesus. Não posso falar muito, irmãos, eu estou com muita dor de garganta, amém? Glória a Jesus, aleluia. E Deus vai me sarar e sarar cada um, né, irmãos? Amém, glória a Jesus.